vida. E nós vamos então ler do verso 11, do capítulo 11, do verso 9, até o final do capítulo 12. Então nós vamos pegar aí o finalzinho do capítulo 11, Eclesiastes 11, verso 9, até o verso 14 do capítulo 12. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanhem comigo, logo depois mantenha a sua Bíblia aberta, para que nós possamos então meditar na palavra do Senhor. O texto diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais dirás, não tenho nele prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se encurvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música te diminuírem, como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e que te embranqueceres como florescer a amendoeira e o gafanhoto te for um peso e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor, peça ao Senhor que fale o seu coração, peça a Ele que o Espírito venha sobre você nessa noite, para que você compreenda a verdade lida, e que não seja aquilo que eu digo, aquilo que eu disser, mas seja aquilo que a palavra do Senhor já disse nessa leitura. Então coloque sua vida diante do Senhor nesse momento. Deus, obrigado pela sua palavra, ela é viva e eficaz, ela é poderosa, ela é suficiente para nós. E a minha oração é que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre sobre nós nessa noite as verdades do Evangelho, descritos aqui neste texto tão precioso. Em nome de Jesus, que a minha boca se cale e o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Como você resumiria a sua vida? Desde o dia em que você nasceu, até o dia em que você irá morrer. Como você resumiria a vida de alguém que já foi? Se você pudesse escrever algo sobre esse assunto, se você pudesse decifrar o sentido da vida, como houve uma tentativa constante de Salomão,
desde os seus primeiros versos, como você resumiria a sua vida? Se você observar, a vida é como um sopro. Nasce um bebê frágil, 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 frágil. E de repente essa criança começa a crescer e ela começa a viver e desenvolver, e ela se torna então um jovem, às vezes sadio, às vezes não. Mas esse jovem, ele continua a crescer e ele continua a se desenvolver, e de repente esse jovem não é mais jovem. E esse jovem agora já é um idoso. E de repente esse idoso chega ao seu dia final. E eu estou descrevendo alguém que teve o privilégio de nascer, crescer, se desenvolver, viver toda uma estrutura de vida humana e então morrer. Mas é certo que a vida não é só assim. É certo que crianças nascem e com poucos dias o que acontece? Morrem. Acontece que adolescentes no seu pleno vigor também morrem. Acontece que a pessoa nasce e ela vive e ela tem uma vida inteira com enfermidades. Você já viu alguém assim? Alguém que, de alguma maneira, nasceu e o médico disse assim, olha, essa criança não vai viver. Mas ela vive com debilidades e vive. Às vezes nunca colocou os pés no chão, mas vive. A vida, ela tem as suas grandes dificuldades, as suas diferenças, nem todo mundo vive da mesma forma. Mas há algo que nós precisamos viver. E nós podemos resumir a vida, e Salomão, quando eu olho para esse texto, eu trago aqui as verdades deste texto, aonde nós, então, independente da idade, independente da sua saúde, de como você vive, do seu status social, a vida, ela se resume a 3 coisas. E eu quero trazer para você aqui o resumo da vida em 3 lições finais, porque Salomão está encerrando esse livro. Ele já está colocando aqui as suas considerações finais. Então ele está dizendo assim, olha, de tudo que se tem dito, a suma é, o resultado é, e ele traz isso em 2 questões, temer a Deus e guardar os seus mandamentos, mas eu quero ampliar isso um pouco. Porque Salomão, ele começa aqui no verso 9 do capítulo 11, a trazer para nós que a vida, primeira lição aqui, para um resumo da vida, ela pode e precisa ser desfrutada. Não é a primeira vez que ele diz isso, nós já vimos isso em vários outros textos, em outros capítulos de Eclesiastes, onde Salomão está dizendo que a vida precisa ser desfrutada. E ele começa a dizer, então, olhe comigo, verso 9 e 10, acompanhe comigo. Você pode ler comigo o texto? Eu já li o texto sozinho, gostaria que você lesse o texto comigo. Vamos ler o verso 9, todos juntos, o texto diz: alegra-te, jovem. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração. Segura aí. Olha que interessante e ao mesmo tempo perigoso se você não ler o versículo inteiro. A ideia que traz aqui é de uma vida que precisa ser vivida sim. Alegra-te, alegra-te, jovem. Uma palavra para você, adolescente, uma palavra para você, junior, que está aqui, uma palavra para você, jovem, que está aqui. Alegra-te. Viva, faça com alegria as coisas que estão propostas para que nós possamos desfrutar neste mundo. Nós somos cristãos, servos de Deus, e um Deus vivo que criou o céu, terra, mar e tudo que neles há. Existem muitas coisas que nós devemos desfrutar. E ele diz, então, se alegre na juventude, recreie-se, é recreação. Eu sou aquele pastor chato, né, gente? Que domingo você foi para a praia, eu estou no seu pé. Porque domingo é dia de quem? É dia do Senhor.
Você está pegando prainha no domingo, você está indo contra tudo que eu acredito. Tudo. Você pode até questionar e querer achar seus argumentos e tudo mais, mas para mim não tem jeito. Para mim, dia do Senhor é dia do Senhor. Ele deu 7 dias para nós. Um dia ele falou assim, esse dia é meu. Esse dia você guarda para mim. Aí a gente faz o quê? Não, nós vamos recrear. Nós vamos usar o domingo para recreação. Salomão está dizendo que não pode recriar? Não pode ter um dia de recreação? Claro que não. Mas ele também não disse que é no dia do Senhor. Isso que é interessante do texto. Salomão disse que a recreação, que o lazer, que o prazer, que as coisas boas da vida precisam ser vividas. Salomão está dizendo que nós precisamos nos alegrar nisso. Anda pelo caminho que satisfaz o teu coração e agrada os teus olhos. Irmão, você já comprou um negócio que você queria muito? Você já comprou um negócio que você sonhava? Diz que quem casa quer o quê? Quem casa quer casa. Aí você, que talvez lutou e batalhou na vida, pagando aluguel, uma vida inteira, e de repente Deus te dá o privilégio de comprar uma casa. É bom demais ou não é, irmão? É gostoso demais. Salomão está assim, faça isso, viva assim, não tem problema. Você pode ter momento de férias, você pode ter momento de lazer, você pode ter momento de recreação, você pode ter momento de conquistas, aonde você sonhava ter aquele carro muito legal, aquele carro chique, e você vai lá e consegue, e com o seu trabalho, o trabalho das suas mãos, aquilo que você faz com honestidade, com a vida que você tem séria diante do Senhor, e você então conquista. É bom, não é? É maravilhoso. É pecado, irmãos? É pecado ter um carro bonito? Não é não. Tenham. Eu fico tão feliz quando os irmãos chegam para eu, pastor, eu comprei um carro. Ei, maravilha, olha que coisa boa. E eu vou lá e eu oro mesmo, irmãos. E abençoo mesmo, e repreendo o mal mesmo. Porque eu sou apaixonado com a conquista de vocês. Eu tenho prazer na sua conquista. Quando você vai lá e fala assim, eu comprei uma terrinha, glória a Deus, que maravilha. Me leva lá. Pode me levar lá. Eu me alegro com a sua conquista. Então, Salomão, ele está dizendo para a gente que a vida se resume em você desfrutar, mas desfrutar com sabedoria. Aqui entra um ponto dificultoso para nós. Porque ele está dizendo que a gente tem que se alegrar nas coisas, a gente precisa colocar aquilo que o nosso coração quer fazer, aquilo que a gente quer conquistar, aquilo que agrada os nossos olhos, mas ele diz assim, sabe porém, esse sabe porém, ele é muito importante para nós. Ele é assim, preste atenção em como você está vivendo a sua vida recreativa, preste atenção em como você está conquistando as suas coisas, preste atenção em como você está vivendo a vida na sua mocidade. O que você tem buscado, o que os seus olhos desejam, preste atenção. Por que preste atenção? Porque ele vai dizer assim, olha, sabe porém que de todas estas coisas, Deus lhe pedirá conta. Você já parou para pensar que Deus vai pedir conta do dia que você tirou férias? Você já parou para pensar nisso? Você pode tirar férias, irmão? Pode ou não pode? Mas Deus não vai pedir conta? O que poderia acontecer nas suas férias para que Deus desagradasse? Aí é com você. Aí é o que você faz no seu período de férias. Aí é como você adora a Deus nas suas férias. No passeio que você faz com a sua família, com os seus filhos, o lugar onde você leva os seus filhos e a sua família nesse período de recreação, Deus vai chegar diante de você e Ele vai prestar contas com você. O problema não é fazer. O problema não é você poder ou não poder ir. O problema não é se você pode ou não viajar. Eu tirei férias, pastor. Nós temos um irmão, nosso diácono Sérgio, está indo passar 30 dias no exterior. Maravilha! Olha que benção, irmãos. Que maravilha! O irmão Sérgio, durante esses 30 dias, ele é uma pessoa de carne e osso, e não inventaram o teletransporte, ok? Então, ele não vai poder estar aqui nos domingos em que ele estiver nos Estados Unidos, está certo? Correto?
Então Deus não vai pedir contas dele se ele esteve aqui neste culto nos domingos em que ele esteve fora. Não é isso que eu estou falando. Nos 30 dias em que esse irmão está fora, ele precisa viver para a glória de Deus, ele precisa servir ao Senhor, ele precisa continuar tendo o domingo como o dia do Senhor, independente de onde ele estiver. Se ele estiver no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, se ele estiver no Canadá, se ele estiver em qualquer lugar, Deus nos pedirá contas. A casa que você adquiriu, os bens que você adquiriu, como foi? Foi como? Foi com o trabalho das mãos? Porque o Salmo 128 vai dizer que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Verso 1, do trabalho de suas mãos comerás, feliz será e tu te irá bem. Mas como foi sua conquista? Foi passando por cima do outro? Foi lesando o outro? Foi fazendo com que o outro perdesse algo para que você então pudesse ganhar? Olha lá. Então, a primeira lição de uma vida, que precisa ser resumida em alguns aspectos. O primeiro deles é, desfrute a vida com sabedoria. Saiba que você irá prestar contas. E olha, Salomão usa aqui agora 2 verbos interessantes no versículo 10. Um deles é afastar e o outro é o remover. Então ele vai dizer assim, olha, afasta, pois, o teu coração o desgosto. Afasta do seu coração o desgosto. Mas remove da tua carne a dor. O que ele está querendo dizer com isso? Saiba que você vai prestar conta de tudo que você fizer, e tudo que você fizer, não faça para que você tenha dor, não faça para que você tenha um coração pesado, desgosto, não faça nada que possa trazer desgosto. Quando você vai ter o seu lazer, não faça nada no seu lazer que possa trazer desgosto. Não faça nada que possa ser pecaminoso. Remova da carne a dor. Esse texto, quando eu olho para ele, eu lembro de 1 Pedro capítulo 2, no verso 20. Pedro vai fazer uma pergunta, e ele vai dizer assim, que glória há se pecando e sendo esbofeteado, você se gloria nisso? Pedro está dizendo assim, olha, por que você se gloria em pecar e então sofrer o dano do pecado? Mas a segunda parte desse verso, ele vai dizer o seguinte, olha, se entretanto, quando praticas o bem, sois igualmente afligido e suportais com paciência, isso sim é grato a Deus. Isso sim o Senhor se agrada. Então ele está dizendo assim, olha, a vida precisa ser desfrutada, mas ela precisa ser vivida com sabedoria, ela precisa ser vivida onde você afasta o teu coração do pecado, daquilo que traz desgosto, você afasta o seu coração daquilo que te traz dor. Os olhos de um jovem pousam sobre uma moça. Então esses 2 jovens resolvem, antes do seu casamento, desfrutar da relação sexual. Esse talvez seja o melhor exemplo para trazer aqui a respeito do que Salomão está dizendo. Afasta o desgosto. Afasta a dor. E aí, nesta relação sexual, acontece, por exemplo, uma gravidez, que às vezes pode trazer muita dor. Percebe? Então Salomão está dizendo assim, desfruta a vida. Pode desfrutar, mas cuidado. Não deixe que essas coisas tomem a sua vida. Então, nossos jovens, vamos pensar nos nossos jovens e adolescentes. Estava na casa do Augusto sexta-feira, e os adolescentes conversando, os jovens já, né, Augusto? Já jovens, né? Jovens ali saindo da adolescência para a juventude, e eles contavam sobre alguns colegas, e de repente eles colocaram uma mocinha, e essa mocinha já grávida, na sua juventude tão plena. Isso traz todo um processo na vida dessa pessoa, no desenvolvimento dessa pessoa. E eu posso garantir para você, irmãos, que
o filho, ele sempre vai ser bênção. O filho, se ele nasceu, a vida e a morte está nas mãos de quem? Do Senhor. Nada acontece se o Senhor não permitir, se não for do plano dele. Mas Salomão está dizendo assim, não precisa ser desse jeito. Você pode desfrutar a vida, e você pode desfrutar com sabedoria, e você pode então desfrutar sabendo que de todas as coisas que se faz, o Senhor há de prestar conta comigo e com você, ok? Então a vida, em primeiro lugar, se você puder resumir a vida, independente da sua idade, independente da sua situação financeira, familiar, emocional, independente de qualquer coisa, primeira lição para você resumir a vida, desfrute, mas desfrute com sabedoria, porque o Senhor prestará contas. Segundo lugar, sirva ao Senhor enquanto houver fôlego. Eu quero que você leia comigo o capítulo 12, verso 1, apenas o verso 1, leia comigo o texto diz, lembra-te, pronto, Warren Wiersbe, ele diz que esse verso, essa ideia de lembrar-te do teu Criador, ela está conectada à palavra de Jesus em Mateus capítulo 6, verso 33, quando ele diz, buscai em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus, e a sua? E estas coisas lhe serão acrescentadas. Ele traz essa ideia de que essa palavra, lembra-te do teu Criador, está voltada ao serviço que você presta ao Senhor, a busca que o homem tem e aquilo que o homem deve buscar. E olha que interessante, porque nós acabamos de ver Salomão dizendo que nós podemos viver e desfrutar a vida, porém com sabedoria, porque nós havemos de prestar conta, e logo depois ele vai dizer assim, não se esqueça do Senhor, não se esqueça do seu Criador, não se esqueça daquele que fez todas as coisas e que governa a sua vida e que te deu o fôlego de vida, não se esqueça dele, lembre-te dele. Conversando com o Ministério de Louvor agora há pouco, a Mariana usou exatamente essa expressão, às vezes a gente esquece, né, pastor? Às vezes a gente esquece, às vezes a gente esquece quem Deus é, às vezes nós esquecemos o que Jesus fez por nós, às vezes nós esquecemos quem nós somos, às vezes nós esquecemos quem nós éramos, e no que Ele nos transformou. Você foi transformado por Jesus? Você já nasceu de novo? Você não pode se esquecer disso. Talvez tenha alguém aqui ainda, que ainda não nasceu de novo, e a palavra de Jesus para você é necessário você nascer de novo. E talvez você seja até um religioso, e você possa fazer a mesma pergunta de Nicodemos, mas como posso nascer de novo sendo velho? Por acaso voltaria eu ao ventre da minha mãe e nasceria de novo? E o Senhor Jesus vai responder para ele, é necessário nascer da água e do Espírito. É transformação de mente e de coração. Salomão então começa a dizer assim, olha, lembra-te do Senhor, mas lembra nos dias em que você tiver vigor. E eu acho tão interessante, irmãos, porque quando eu olho para este plenário, por exemplo, quando eu olho aqui para vocês, pessoas que eu conheço bem, eu sei que tem pessoas aqui que têm quase o dobro da minha idade e que têm muito mais vigor que eu. Eu podia descrever alguns aqui. Se nós for disputar no braço da enxada, eu vou perder feio. Feio. Vocês já viram domingo passado que a agricultura não é comigo, né? Já entenderam o negócio. Então preste atenção. Não é disso que Salomão está falando. Não é se você já tem a idade A ou B. Ele está falando de vigor. Você conhece um jovem de pouca idade que não tem vigor nenhum? Você conhece? Tem muito. Que a saúde dele não permite. Existem jovens que eles não podem fazer determinados tipos de exercício.
Eles não podem fazer determinado tipo de atividade. Existem pessoas que são acamadas. Existem pessoas que são cadeirantes. Que a sua musculatura é trabalhada para que ele, então, possa simplesmente viver. Então, observe que, apesar de o texto estar declarando aquilo que eu disse aqui na introdução deste sermão, de uma maneira natural, alguém que nasceu, cresceu, envelheceu e vai morrer, e ele está fazendo uma descrição tão linda disso, irmãos. Ele está falando para a gente que enquanto houver vigor, nós precisamos nos lembrar do Senhor. Porque independente da sua idade, pode chegar um dia ruim. Pode chegar um dia, e ele começa a descrever então a vida e a sua degradação. E ele vai falar, e depois você pode então meditar nesse texto com mais atenção, e cada detalhe que ele vai trazer aqui, ele vai falar das vistas que escurecem, ele vai falar, sabe, da coluna que já encurvou, ele vai falar dos cabelos brancos, ele vai falar dos ouvidos, não podem ouvir mais o canto dos pássaros, ele vai falar dos dentes que já se foram. Mas aí eu não posso falar de dente que já se foi num mundo que nós vivemos, né? Você arranca tudo, vai lá e põe tudo novo. Nós temos um grande problema com esse texto na nossa vida atual, no nosso contexto atual. Porque a pele da pessoa caiu, ela vai lá e estica. O osso da pessoa quebrou, ela vai lá e põe outro. Nós estamos vivendo um tempo onde parece que as pessoas estão, de alguma maneira, até afrontando a Deus naquilo que Ele fez, naquilo que Ele criou e determinou. Vocês já pararam para pensar nisso? O tempo que nós estamos vivendo. Então, é possível, irmãos, viver mais nos dias de hoje? É ou não é? A medicina não faz isso hoje. Existem técnicas para isso hoje. Existe. É possível viver mais. A minha pergunta é, viver mais para quê? Para quê? Porque se você disser para mim que você quer vigor para adorar o Senhor, que você quer vigor para ser um agente do Senhor, que você quer vigor para fazer como Paulo, e vai enfrentar viagens perigosas, e você vai levar o Evangelho a todos os lugares, independente se você tem recurso ou não, e você vai dizer como Paulo, não importa a circunstância, eu aprendi a viver feliz em toda e qualquer circunstância, é com pouco dinheiro, é com muito dinheiro, é com muita saúde, é com pouca saúde, eu aprendi a viver dessa forma. Irmão, nós vamos orar para você aqui, para você ter a fonte da juventude, nós vamos passar todo mundo pela fonte da juventude, nós vamos viver 150 anos. Vou pedir a Deus para dar para a gente aqui, nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor, Senhor, dá para a gente vigor, Senhor, nós queremos viver 150 anos para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho do Senhor aonde for necessário, nós vamos fazer isso com todo o nosso vigor. Irmãos, não ia ter gente doente não, a gente ia ter um povo mais saudável. Eu posso garantir isso. Quando eu olho para esse texto, Salomão diz uma verdade que não pode ser refutada. O homem morrerá. O homem morrerá. As últimas palavras de Salomão, verso 7 e verso 8, ele diz assim, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. E ele vai dizer, então, no verso 8, ele fecha isso dizendo, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vamos voltar aqui à ideia da vaidade? Vaidade não é a ideia da pessoa vaidosa, que se arruma muito bem e que gosta de ser bem apresentável. Não é isso que Salomão está apresentando. A vaidade de Salomão é uma fumaça. A vaidade de Salomão é uma bolha de sabão. Ela pode ser comparada àquela bolha de sabão que se faz e ela lindamente se forma e você vê aqueles brilhos e aquela estrutura metálica às vezes e ela vai, de repente, o que acontece com ela? Isso é que Salomão está dizendo. A vaidade que você lê no livro de Eclesiastes é uma fumaça. Essa é a palavra original. Acaba.
Salomão está dizendo assim, olha, a vida acaba. Ela pode acabar aos seus 100, 110 anos. Ela pode acabar para uma criança, para um recém-nascido, para um adolescente, para um jovem. A vida pode acabar. E então ele chama a mim e a você, e ele diz, então lembra-te do seu Criador, enquanto você tem vigor. Talvez a sua idade já é avançada, mas o seu vigor é um vigor de jovem. Você ainda tem fôlego. Você ainda é uma pessoa que consegue fazer com que o Evangelho seja levado a muitos lugares. A nossa vida precisa se resumir em desfrutar dela com sabedoria, sabendo que nós vamos prestar conta diante de Deus, mas também servir a Ele o tempo todo, enquanto houver vigor. E eu preciso te fazer uma pergunta. A sua vida, ela tem sido vivida para o Senhor? Você está vivendo para o Senhor? Você levanta todos os dias vivendo para o Senhor? Você precisa responder essa pergunta. Você precisa olhar para o texto e pensar. Amanhã é segunda-feira, porque domingo é mais fácil, né? Domingo você levanta e vai para onde? Para a igreja. Alguns não, alguns vão recrear no domingo. E vão para a praia. E está chegando o verão. Isso vai acontecer cada vez mais. E aí sabe por que ele não consegue vir no domingo à noite? Que a recreação dele foi boa demais da conta. Ele está cansado, ele não conseguiu. E ele não vai ter condição de vir cultuar ao Senhor, porque ele recreou demais. Com aquele belo carro que o Senhor deu a ele. Por causa daquele belo emprego que ele teve, ganhou um belo de um salário. Percebe, irmãos? O Senhor vai trazer uma prestação de conta severa com cada um de nós, todos nós, independente de idade, raça, status social, independente de qualquer coisa. Então, minha pergunta é, você está servindo ao Senhor na segunda-feira, quando você levanta e tem que ir trabalhar? E o seu trabalho, ele é para a glória de Deus. Talvez você é adolescente, você é jovem que está na faculdade, você se levanta e você vai para a faculdade, você vai para a escola, e você faz isso para a glória de Deus, e você diz assim, eu sou um servo de Deus que foi chamado para ir à escola, para ir à faculdade, manifestar a glória de Deus e pregar o Evangelho, e eu quero fazer isso porque eu tenho muito vigor. Será? Nós temos dificuldades de ajuntar jovens, por exemplo, no nosso tempo, e romper a noite com eles, como fazia no passado. Antigamente, nós jovens do passado, nós nos reuníamos e a noite virava, e a gente ficava ali falando de coisa boa, cantando e vivendo uma vida cristã. Mas os jovens de hoje não conseguem mais fazer isso. Mas dê a eles um showzinho secular, que vai varar até 5 da manhã. Para você ver se ele não vai. Se ele não vai recriar. E ele vai voltar para casa, ó, aceso. Vai chegar às 6 horas da manhã em casa, virado. E ele vai dizer assim, a noite foi boa demais. Acontece isso ou não, irmãos? Acontece. Você pensa. Agora imagina que nós podíamos estar adorando o Senhor, vivendo para o Senhor, servindo ao Senhor. Salomão está dizendo assim, olha, sirva ao Senhor enquanto há vigor, porque uma hora vai acabar. Uma hora você não vai ter mais forças. Uma hora você não vai ter mais condições. Então adore ao Senhor, sirva ao Senhor, viva para o Senhor. Tudo que você fizer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vai para a praia para a glória de Deus, meu irmão. Vai num restaurante para a glória de Deus. Vai passear com o seu filho para a glória de Deus.
vai manifestar a glória de Deus no seu passeio, vai manifestar a glória de Deus no seu lazer, vai manifestar a glória de Deus na visita a um parente. As pessoas estão sedentas. Quando você está num ambiente e uma pessoa descobre que você é cristão, eu aposto com você que ela quer compartilhar alguma coisa com você. Porque as pessoas estão sedentas do Evangelho, as pessoas estão sedentas de Cristo. Agora, se você chegar num lugar para recrear e você não for diferente dela, não vai acontecer nada. Não vai mudar nada. Mas vai acontecer uma coisa com você. Você vai ter que prestar contas. Não se esqueça disso. Nós temos um Deus que é juiz. Estamos vivendo ainda com um Jesus que é nosso advogado. Preste atenção nisso. Jesus ainda é o nosso advogado. 1 João vai dizer, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Capítulo 2, verso 1. Mas se porventura alguém pecar, temos um advogado. O Senhor Jesus é o nosso advogado. Mas haverá um dia que o nosso advogado se tornará o quê? O juiz. E ele vem julgar os povos. E de repente ele vai chegar diante de você. E o que você vai dizer? Eu estava muito cansado. Eu preferi ter um momento de recreação. Eu preferi conquistar alguma coisa, porque estou vendo todo mundo conquistando as coisas, eu também quero conquistar algumas. Mas você fez isso à base de troca. Você deixou o Senhor seu Deus, Todo-Poderoso, para viver uma vida que o mundo pode te oferecer. Nós podemos desfrutar do mundo, nós podemos desfrutar da vida, sem perder o foco em Cristo. Nós podemos ter coisas boas, sem que Cristo deixe de ser o centro da nossa vida. A nossa vida precisa ser vivida para a glória de Deus. E último lugar, cumpra o seu dever. É a última lição. Então, vamos resumir a vida aqui. Nós estamos resumindo a vida. Se você puder resumir a vida, e Salomão está resumindo ela em 3 simples lições. Desfrute a vida com sabedoria. Sirva ao Senhor enquanto há vigor. Cumpra o seu dever. Verso 9 ao verso 14. Eu vou destacar aqui então o verso 13 e 14, e eu quero que você leia comigo o verso 13 e 14. O texto diz, todos juntos? De tudo... há de trazer a juízo... Irmãos, não sou eu que estou dizendo. Por isso que você leu. Está na sua Bíblia? Está aí? Ou você leu só aqui na tela? Porque de repente, quem que está lá é a Geórgia? Vai que eu mandei a Geórgia colocar lá. Podia querer te enganar. Mas a palavra de Deus ela não é enganosa. Ela não engana ninguém. Se você tem uma Bíblia, você leu na sua Bíblia, você vai perceber que o que foi dito está escrito aí, ela é a palavra de Deus. Salomão conclui este livro, do verso 9 ao verso 12, ele faz algo aqui muito interessante, porque ele diz que o pregador é sábio. E esse pregador sábio, ele ensinou muitos provérbios, muito conhecimento, muita coisa boa. Esse pregador procurou palavras agradáveis. Ele está falando como aquele pregador que escreve tanto Provérbios como Eclesiastes. Ele está dizendo que esse pregador procurou as melhores palavras. E ele falou que as palavras desse sábio, as palavras desses livros, elas são como o aguilhão. O aguilhão é um ferro com ponta afiada para guiar bois, para que o boi possa ir na direção que tem que ir ali. Não entendo muito bem disso não, mas é mais ou menos assim. Mas ele diz que as palavras também são como um prego muito bem pregado na madeira. Quase impossível de retirar. Ele diz que todo o ensinamento aqui, ele também é muito precioso, mas ele diz assim, olha, é suficiente o que o pregador está escrevendo.
o que o pregador colocou, é suficiente para nós. Então ele termina e ele vai dizer, o resultado de tudo que foi dito, tudo que o pregador ensinou, em todos os seus provérbios, no livro de Eclesiastes, tudo que foi ensinado para nós, o resultado disso é, o que se deve fazer diante de todas essas coisas. Qual é o nosso dever? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é o nosso dever. Cumpra o seu dever. E quando eu olho para esse dever, é tão interessante porque ele diz que o primeiro é temer a Deus. Agora pensa comigo, tanto o salmista, no Salmo 111, verso 10, quanto o próprio Salomão, em Provérbios capítulo 9, verso 10, vão dizer que o temor do Senhor é o... A sabedoria começa aonde, irmãos? Se não há temor do Senhor, não há sabedoria. Olha que coisa interessante. Não pode haver sabedoria se não houver temor do Senhor. Pode haver inteligência. Pode haver qualquer outra coisa que o homem faça, porque o homem é inteligente demais, irmãos. Vocês já viram do que o homem é capaz de fazer? Se você olhar para a tecnologia, você já viu do que o homem é capaz de fazer? Você já viu o que o homem é capaz de fazer nas construções? Você já viu o que o homem é capaz de fazer no agro? Na indústria? Você já viu o que o homem é capaz de fazer? O nome disso não é sabedoria, não. O nome disso é inteligência. E o homem foi dotado de inteligência. Nós somos seres inteligentes. Alguns podem não querer ser. Alguns podem querer ser ignorantes. Isso é uma decisão. Mas a inteligência, ela está em todo homem é inteligente. Você ensina qualquer coisa para qualquer ser humano. Qualquer coisa. O ser humano pode aprender o que você quiser. Ele pode aprender. Talvez ele não queira. Talvez ele não queira. É diferente. Mas o ser humano pode aprender qualquer coisa. É tanto que hoje tem o famoso faça você mesmo. Não é assim? Quem é que nunca pegou algo para fazer você mesmo? Aí você foi aonde aprender? Onde é que você foi? Todo mundo já foi lá. Todo mundo já viu um negócio que não sabia e falou assim, eu vou fazer eu mesmo, então vou aprender. O ser humano pode aprender qualquer coisa. Mas sabedoria só pode vir para aquele que tem temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ninguém pode adquirir a sabedoria se não for através do temor do Senhor. Ninguém. Então, ele traça aqui o nosso dever como, em primeiro lugar, temer ao Senhor. Saber quem Deus é, saber quem nós somos. Para que nós possamos, então, nos prostrar diante do Senhor, para que nós possamos nos render diante do Senhor, sabedores de que Ele é maior do que todas as coisas. O homem muito inteligente, ele dificilmente vai temer ao Senhor, porque ele acha que aquilo que ele faz é suficiente. Qual é um dos maiores combatentes da fé cristã? Não é a própria ciência? Não são os cientistas? Agora pensa comigo, o que mais prova a grandeza, o poder e a existência de Deus? Não é a ciência? A ciência é poderosa para explicar Deus. Mas eles querem usar a ciência para quê? Para refutar Deus. Para derrubar Deus. Eles querem dizer que Deus só pode ser compreendido se a ciência puder provar. Aí a ciência prova. E mesmo assim eles estão ainda tentando refutar Deus. Diante daquilo que constantemente tem provado a existência de Deus. O homem muito inteligente, sem o temor de Deus, ele é um oponente de Deus.
O homem muito inteligente, que não tem o Senhor e não tem o temor de Deus, ele acha que a sua inteligência é maior do que Deus, que os seus recursos são maiores do que Deus. Preste atenção. O nosso dever, nesse resultado que nós traçamos da nossa vida, e o desafio que eu quero que você faça hoje é que você trace a sua vida. Eu nasci no dia tal, a minha vida ela aconteceu aqui, até aqui desse jeito, como que minha vida será até o dia da minha morte? Você pode não saber como será, mas você pode decidir hoje como você quer viver até lá. Se você quer desfrutar com sabedoria, se você quer servir ao Senhor, enquanto há fôlego, energia, enquanto há vigor, se você vai cumprir aquilo que é o seu dever ou não, aí cabe a você. Mas ele não para no temor, ele vai dizer então que tem que guardar os seus mandamentos. Precisa haver temor e precisa guardar os mandamentos. E meus irmãos, quando eu penso em guardar os mandamentos, Salmo 119, verso 11, vai dizer: guardei a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Olha que texto precioso. Eu guardo, Senhor. A sua palavra está guardada no meu coração, porque se a sua palavra estiver guardada no meu coração, eu não vou pecar contra o Senhor. Se você não conhece a palavra de Deus, se você não conhece o Jesus que está escrito nesse livro, se você não conhece, não sabe o que ele fez por você, se você não sabe quem você é diante desse livro, quem você se torna quando Jesus então entra na sua vida, se você não sabe, se você nunca leu, se você nunca viu, dificilmente você vai conseguir temer ao Senhor, e dificilmente você vai poder viver nesse dever, ou desfrutar deste dever. Parece que dever é uma coisa ruim, né? Mas é uma coisa muito boa. É isso que nós devemos fazer. Este é o dever. Temer a Deus, mas guardar os seus mandamentos. Quando lia este guardar os mandamentos, a única coisa que me vinha à mente era a parábola do tesouro escondido. Você conhece ela? Mateus capítulo 13, a partir do verso 44. Um homem encontrou um tesouro que estava escondido no campo. Esse homem protegeu, esse homem escondeu ele mais, ele guardou ele mais, ele protegeu esse tesouro. Esse homem encontrou. Ele estava lá, talvez, trabalhando no campo, a gente não sabe, a parábola ela tem uma ênfase naquilo que o homem encontrou. E ele encontra no campo um tesouro, ele esconde esse tesouro, ele protege esse tesouro, ele vai lá e desfaz de tudo que ele tem. E compra aquele campo, porque ele encontrou um tesouro. Esse tesouro é o reino de Deus. O reino de Deus é o nosso tesouro. Neste mesmo texto, logo depois, vem a parábola de um homem que procurava pérolas. E esse homem então fazia isso de forma intencional. Intencionalmente, ele procurava tesouro, e o tesouro é o reino de Deus. Porque o Senhor Jesus vai dizer: o reino é como um homem que encontrou um tesouro, ou que buscava pérolas, e então ele achou a pérola. A pérola já era de alguém, a pérola já estava com alguém, a pérola foi algo intencional, que ele procurou e ele encontrou. Da mesma forma, esse homem deixa tudo que ele tem e compra aquela pérola, de inestimável valor. Qual é o nosso dever? Temer a Deus, guardar os mandamentos do Senhor, e para isso você precisa conhecê-los, você precisa saber quem Jesus é. Nós não podemos simplesmente nos tornar membros de igreja, nós não podemos simplesmente gostar da igreja A, da igreja B. Eu tenho tanto problema quando as pessoas dizem: eu gostei muito da igreja. Eu estou com um problema com isso, porque a gente pode gostar de muita coisa, a gente pode gostar de muitos lugares. Tem restaurantes, irmãos, que são maravilhosos de você ir, que não dá vontade nem de você sair, dá vontade de você ficar lá, comendo lá.
Tem pessoas que recebem você na casa dele, que dá vontade de você morar lá. Mas não é por isso que nós nos reunimos e nos tornamos membros de uma congregação. Nós nos tornamos cristãos porque encontramos Jesus Cristo, nosso maior tesouro. Nós queremos fazer parte de uma congregação e fazer uma pública profissão de fé, porque reconhecemos que Jesus mudou a nossa vida, que Jesus transformou o nosso coração. Então as minhas recriações, elas não são mais como era antigamente, quando eu era alguém perdido. Então, o meu desejo de comprar, de adquirir e de ter, ele não é mais cobiçoso, ele é algo que vai ser para abençoar o reino e fazer com que o reino cresça. É só Jesus que faz isso na vida da gente. É só Jesus que é capaz de transformar o homem para que ele então possa ter um tesouro guardado. Guardar os mandamentos do Senhor. Para que ele então possa viver a eternidade com o Senhor. Porque ele termina, e eu quero concluir aqui com os últimos versos. É uma verdade, você não pode se esquecer dessa verdade. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Todas. Até aquelas obras escondidas. Até aquelas coisas que você faz escondido. Até aqueles lugares que você pensou que escondeu de alguém. De que adianta você esconder da igreja, do pastor, da mulher, do filho, do marido, dos pais? Tudo aquilo que o homem faz, seja aquilo que pode ser visto, seja aquilo que está em oculto, o Senhor trará à luz. O Senhor te pedirá contas. Sabe aquela palavra que você disse do irmão, contra o irmão, escondido? Sabe aquela fofoquinha santa que você falou assim, não conta para ninguém não. Sabe aquele videozinho que você viu? Lá no seu celular. Antigamente era no computador, né, irmão? Num computador grande que ficava num quarto, num escritório, num lugar que a porta ficava trancada. Hoje não, hoje a pessoa está do seu lado. A pessoa hoje é capaz de ver pornografia do seu lado sem que você perceba. Sem que você perceba. E aí, você olha, quando vai olhar, tem aquele botãozinho de fechar, né? Apagar. Rapidinho, você... Oi, hein? Muda de assunto. Pensa comigo. O Senhor conhece todas as coisas que você faz em secreto, meus irmãos. Assim como Ele conhece a sua oração, assim como Ele sabe que você que busca o Pai em secreto, o Pai te recompensará em secreto, o Senhor também conhece o seu pecado secreto. Ele sabe cada lugar que você pisa. O salmista vai dizer, no Salmo 139, antes que a palavra me saia à boca, o Senhor conhece ela todinha. O Senhor é aquele que esquadrinha o seu coração. Sabe quando você abraça o irmão com um sorriso por fora e uma arma mortal por dentro? O Senhor conhece o que está lá dentro. O Senhor vê muito mais do que isso aqui, ó. O Senhor sabe muito mais do que o que você profere na sua boca. O Senhor sabe se as suas palavras são verdadeiras ou se elas são mentirosas. E se elas são mentirosas, irmãos, a palavra do Senhor diz que quem é o pai da mentira? A mentira é de quem? Quem que é o dono da mentira? É o diabo. E aquele que é mentiroso é filho do diabo. E as mentiras muitas vezes não estão em palavras que nós dissemos, mas a mentira muitas vezes está no abraço que você dá. A mentira muitas vezes está no aperto de mão que você oferece. Nós vamos prestar contas de todas as coisas. E eu quero finalizar mostrando para você como isso é sério, porque Apocalipse capítulo 20 vai mostrar esse dia para nós.
Apocalipse capítulo 20. A partir do verso 11. Verso 11 ao verso 15. Vamos ler todos juntos? Você vai ler esse texto comigo. Apocalipse 20, do verso 11 ao verso 15. Podemos ler? Amém? Leiamos o texto que diz: vi um grande trono branco, e aquele que de cuja presença e não se achou lugar. Vi também então e os mortos foram julgados Deus e foram julgados um por um. Então meu irmão, sabe onde eu quero ver seu nome? Lá no livro da vida, meu irmão. Eu quero que seu nome esteja lá juntinho do meu. No livro da vida. Haverá um dia que o Senhor há de julgar todos os homens. Sabe o que é interessante nesse texto? Ele diz assim, é 1 a 1. Não vai ter jeito de agarrar na barra da mãe, do pai. Ah, Senhor, mas peraí, eu preciso esperar minha mãe, Senhor. Minha mãe, eu ia para a igreja, era com ela. Era com minha mãe. Espera aí, Senhor. Deixa minha mãe chegar aí. Vem não. E quando você chegar lá, o Senhor fala assim, pois é, você foi para a igreja com sua mãe, mas quando sua mãe saía de perto, o que você fazia, hein? Eu fico pensando num Deus que é atemporal. Deus não tem tempo, tá? Eu fico imaginando que esse 1 a 1, Deus trará cada detalhe, desde o seu nascimento até o dia da sua morte. E Ele vai julgar todos os homens, por toda a eternidade. E aqueles que estão com o nome achados no livro da vida, esses viverão com Ele para toda a eternidade. Estes encontrarão de Jesus Cristo, do próprio Jesus, a marca. O que nos marca não é o que você pode fazer, mas o que você faz é pelo que você foi marcado. O anjo passou no Egito e ele viu o sangue nos umbrais das portas, irmãos. O sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. O que a nossa geração está buscando? Qual é o resumo que você pode fazer da sua vida? Você nasceu, você viveu e você morreu, para quê? Por quê? Qual é a verdade que permeia a sua vida? São as suas boas ações? É a sua inteligência? É o fato de você ser tão bom no que você faz que você pode fazer alguma coisa boa para a igreja? O Senhor sonda o coração. Ele sabe o que você faz lá no oculto, no escondido. Ele sabe todos os pensamentos que estão na sua cabeça. Ele conhece todos eles. E deixa eu te contar um negócio. O Senhor está chamando a gente ao arrependimento já tem alguns dias. O Senhor está chamando a gente ao arrependimento já tem alguns meses. Você pode decidir querer uma igreja melhor. Em qual aspecto?
que tem um louvor melhor, que tem um pastor melhor, que tem uma estrutura melhor, que tem uma luz melhor, que tem alguma coisa melhor. Você pode escolher isso, fica à vontade. Isso aí é uma coisa que você pode escolher. Isso é uma coisa que você pode fazer. Mas uma coisa que você não pode escolher é ir para o céu, viver em pecado. Uma coisa que você não pode escolher é experimentar da glória vindoura, vivendo uma vida miserável de mentiras, de enganos, de prazeres carnais. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas não é só o mundo. Aquele que ama o mundo e as coisas que há no mundo. Esse mundo não tem nada para você. Você pode ter muita coisa boa, desde que ela seja desfrutada para a glória de Deus. Mas se for só para o seu bel prazer, toca fogo. Toca fogo. Queima tudo. Não vale a pena. Jesus é o nosso grande tesouro. O que mais tem me feito temer, irmãos, é porque às vezes parece que o discurso pastoral é que o pastor quer que a igreja esteja cheia. Eu não estou afim de ver a igreja cheia, não. Eu só não quero ver você ir para o inferno. Eu só não quero ver você perecer. O que me faz temer é o quanto as pessoas não estão preparadas para o dia do juízo, o dia do julgamento. Porque quando elas se encontram nas ruas, elas falam mal da igreja, elas falam mal do pastor, elas falam mal da liderança, elas falam mal de tudo que elas podem ver. Mas elas não conseguem viver um dia sequer para a glória de Deus. E elas estão esquecendo que um dia vão prestar contas diante de Deus. E talvez esse não seja o seu caso. Talvez você está aqui olhando para esse texto e dizendo: Senhor, obrigado, Senhor, porque eu tenho vivido para louvor da sua glória. Desfruta disso. Se agarra nisso e viva para a glória de Deus. Talvez você é aquele que tem sim dedicado a sua vida. Oh, irmãos, como é precioso ir na casa do irmão Jeronides e da irmã, fugiu o nome aqui, Heloísa. Aí, ó, tá vendo? Minha cabeça está pior. Como é precioso ver, ouvir o desejo deles, de tudo que fizeram e hoje não podem mais fazer, eles não podem mais. Eles não estão sentados ali naquele cantinho hoje. Não é porque eles decidiram ficar em casa hoje não, irmãos. É porque eles escolheram, falaram assim: hoje é domingo, está chuvoso, eu não vou não. E aí chega no próximo domingo, eles se assentam ali, eles chamam: e pastor, domingo passado não conseguimos, nós tivemos assim, a saúde não estava legal, a gente não conseguiu. O desejo deles era estar. Toda vez que eu vou lá, a irmã Heloísa fala comigo assim: olha, eu saía todos os dias para visitar. Ela não é pastora não, irmãos. Eu saía todos os dias para fazer uma visita. Enquanto muitas vezes, irmãos, o visitante entra e senta nesse banco e vai embora, você não olhou na cara dele. Sabe, nós vamos prestar contas. E você não vai poder dizer: meu pastor não era bom não. Irmão, sério mesmo, acho que eu sou o piorzinho, tá? Do fundo do meu coração, jamais vou me considerar aqui um excelente pastor. Sou não. Quando eu olho alguns amigos, alguns colegas, eu falo: Senhor, o que será de mim, Senhor? O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Que eu sou o piorzinho. Mas, irmãos, uma coisa que eu peço é que eu não tenha do que envergonhar. E eu já falei isso com vocês aqui várias vezes. Uma coisa que eu não quero é estar em pecado. Eu posso não ser o melhor pastor, mas eu tenho procurado viver uma vida reta diante do Senhor. E se um dia você chegar para Deus e falar assim: Senhor, eu não fiz porque meu pastor era ruim, é problema seu. É problema seu. Você vai prestar contas diante de Deus, você e Deus. Não é porque seu pastor era bom ou era ruim. Se você gosta ou não do conselho da igreja. Uma vez que foi você que votou e colocou lá.
Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão ocultas, quer sejam boas, quer sejam más. Faça uma reflexão sobre isso. Coloque sua vida diante de Deus. Coloque de pé. O Senhor quer fazer maravilhas através de você. Então viva para servir a Ele enquanto você tem vigor. Faça todas as coisas possíveis para a glória dEle. Todas as suas recreações e prazeres e vida, tudo aquilo que você puder, faça para a glória dEle, sabendo que você vai prestar contas. Mas cumpra o seu dever. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos é dever, não é uma possibilidade. Não é algo que Deus te deu uma escolha, você pode ou não. Tudo bem, você pode me temer ou não temer. Não, é dever. Você pode guardar os meus mandamentos ou pode não guardar. Não, Senhor, é dever. Esse é o seu dever. E eu quero orar pela sua vida. E você vai colocar a sua vida diante do Senhor, porque eu creio que o Senhor pode fazer algo diferente, algo novo através de você aqui hoje. Através da sua casa, do seu trabalho, do seu dia a dia. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra tão preciosa. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor é aquele que pode fazer o impossível. Muitas vezes somos falhos no temor e no conhecimento e na guarda dos mandamentos. Mas o Senhor é aquele que nos atrai. Atraia-nos, Senhor. Atraia-nos para que nós possamos desfrutar a vida com sabedoria. Atraia-nos para que nós possamos servir ao Senhor enquanto há vigor. Atraia-nos para que aquilo que é nosso dever, aquilo que nós fizemos voto, nós não deixemos de cumprir. Para que no dia que nós chegarmos diante do Senhor, no dia daquele grande julgamento, possamos encontrar o nosso nome escrito no livro da vida. Possamos desfrutar de toda a glória do Senhor, de toda a bondade do Senhor, sabedores de que não foi porque nós somos inteligentes ou capazes, mas sabedores de que isso só é possível pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que nos trouxe a fé que nos deu a salvação, pela graça que fomos salvos, não pelas obras, para que a gente não venha se gloriar, Senhor. E que o Senhor faça algo extraordinário através de nós nessa noite. E em nós. E que esta igreja experimente dias novos. Que esta igreja experimente, Deus, momentos novos. Que esta igreja tenha o seu coração renovado, restaurado, dia após dia, para viver esses dias maus, dias finais. Possamos dar as mãos uns para os outros, sem falsidade, sem mentira e sem engano. E possamos estar fortalecidos pelo Senhor para vencer a batalha que nos está proposta, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Faça isso, Senhor. É o nosso pedido nessa noite, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E leva-nos em paz. Nos conduz a uma semana gloriosa na sua presença. Em nome de Jesus que oramos agradecidos.